Então, boa tarde para todo mundo. Na aula passada eu falei do método de Newton, né? E eu falei aqui, ó. Eu basicamente só dei 3 exemplos, assim, bem rápidos. E aí hoje eu vou fazer algumas aplicações, mais exemplos, né, do método de Newton, porque eu acho que foram poucos exemplos. Só lembrando que na prova, é optativo usar o método que vocês querem, mas eu sempre recomendo usar Newton, porque vai ser o mais rápido, que vai dar o menos trabalho. Em geral, vocês vão ver. Então vamos lá com exercícios, né? E aí tem vários exemplos. Eu peguei aqui, vou pegar do livro, vou pegar por exemplo, um bem. O que eu tirei da página? Ah, não tirei não, tá aqui. Por exemplo, ó. A minha ideia aqui é encontrar a solução dessa equação. E aí, uma maneira de encontrar essa solução é usando o método de Newton, né? Que é o que a gente vai. Lógico que pode usar outros métodos. E aí a gente primeiro tem que relembrar qual é a sequência, né? Do método de Newton. Então, para quem não lembra, é xn mais 1 igual a xn. Então, esse processo iterativo aqui, ele vai gerar uma sequência que vai se aproximar da solução de não necessariamente dessa aqui, mas de uma equação. E aí, essa solução vai ser a raiz daquela equação, né? Lembrando que todos os problemas que nós estamos estudando são problemas de encontrar zeros de funções. E aí, como tem a derivada, né? Por exemplo, eu tenho esse problema aqui, que a primeira coisa que vocês devem fazer é colocar a função toda para um dos membros, né? Então, a primeira coisa a ser feita é ln de x menos, você pode colocar, ok? Igual a zero. E aí, essa função aqui é a que vai ser a minha f, né? Porque eu quero encontrar a raiz dela. E aí eu derivo, tá? Por que eu derivo, né? Para colocar aqui nessa forma, ok? Aí a derivada de 1, deixa eu dar um zoom aqui, só para vocês verem melhor. A derivada do ln é 1 sobre x, né? Menos a derivada dessa aqui. Aliás, vocês, só para facilitar, vocês podem olhar essa aqui como x a menos 3 elevado a menos 1, né? Fica sempre melhor. Aí a derivada dela vai ser menos 1, né? X a menos 3 menos 2, vezes, aqui também entraria a derivada do x menos 3. Só que a derivada do x menos 3 é 1. E aí não tem nada, né? Então, portanto, aqui a derivada da função mais... eu vou colocar só para efeito, para ficar menor, eu vou colocar assim, tá? X a menos 1 mais x menos 3 menos 2. Pronto. Para evitar escrever as frações, dá um pouco mais de trabalho. Muito bem. Aí, agora eu vou substituir a expressão da f, a expressão da derivada no processo iterativo do Newton, né? Nessa formazinha aqui. E aí a gente vai ver agora o primeiro problema que aparece. É xn mais 1, xn menos f de xn, f'. Agora eu vou usar a expressão das funções, né? Xn menos a f é o ln, né? Deixa eu só... A f é o ln de x, então vai ser o ln
de xn. Só para vocês acompanharem aqui, ó, tá? A f é isso e a derivada dela. Para não ficar subindo a imagem. Aí eu calculo f de xn. Então, é o ln de xn menos... Eu vou colocar um parêntese aqui, tá? Menos 1 sobre xn menos 3. E a derivada... Agora aqui, xn elevado a menos 1 mais xn menos 3 elevado a menos 2. Então, eu vou apagar aqui, ó, já que nós já usamos isso. Então, eu tenho esse processo iterativo aqui. O problema é que eu preciso de um ponto inicial para começar. Aí, como é que eu determino? Eu não disse na aula passada como é que eu determino o ponto inicial. Eu só falei que, para determinar o ponto inicial, existe uma teoria bem complicada e eu não disse exatamente como é que faz, não. E aí, o que eu vou fazer com vocês? Eu vou fazer o seguinte. De acordo com o exemplo, a gente vai usar um truque diferente para cada exemplo. Mas alguns truques funcionam em geral. Porque eu não quero que vocês se apeguem muito à questão teórica do método e aí encontrar um ponto, não. Eu vou ser um pouco mais prático com vocês. E aí, por exemplo, como é que você encontra mais ou menos o ponto, no caso, o x0, né? Em algumas situações, eu não sei se vocês lembram da... Ok. Não sei se vocês lembram do método ponto fixo, que tinha um intervalo, tinha até um teorema, né, que tinha um intervalo que a sequência do ponto fixo convergia quando você pegava o ponto x0 naquele intervalo. Mas, em alguns casos, dá para você fazer algo parecido aqui, só que dá muito trabalho, e acho que ia ficar um pouco pesado. Aí, por exemplo, um truque que é fácil de fazer é você montar o gráfico, por exemplo, dessas duas funções aqui. Depois eu vou pegar um exemplo que não necessariamente já está montado assim. Mas, por exemplo, eu pego o gráfico das duas funções, vocês podem colocar no GeoGebra, tá? Por exemplo, a primeira função as duas funções que eu estou me referindo é o ln de x e 1 sobre x menos 3, tá? A da esquerda e a da direita. Então, você vai pegar aqui ln de x. E aí, a função verde é o ln e a vermelha é 1 sobre x a menos 3. E aí, a interseção das duas é a solução que eu quero. Deixa eu ver se eu consigo dar um zoom aqui para vocês. Ó, pronto. Tá vendo que a interseção das duas está entre 3, 3,5 e 4. E aí, a ideia é pegar o ponto x0, ser um ponto próximo desse número, entre 3,5 e 4. Por exemplo, você pode pegar x0 igual a 4, que está próximo, entre aspas, da solução, ok? Então, você pode montar os dois gráficos, ver onde eles se intersectam, e aí a solução é essa, que eu não sei qual é, mas eu posso pegar um ponto próximo da solução. Então, você pode pegar 3,5, 4, tá? Aí aqui eu vou colocar x0 igual a 4 e a gente vai ver o que acontece. Então, o 3,5 está até mais próximo, né? Aparentemente aqui. Acho que o 4 está um pouco mais próximo. Né? O meu desenho aqui está torto. Então, eu vou pegar... A partir desse truque, digamos assim, você pode escolher o x0 igual a 4. No trabalho, você não precisa justificar, porque eu também não estou justificando nada, porque o ponto inicial, tá? Se o problema der o ponto inicial, isso não vai ser uma preocupação. Se não der, você pode usar esse truque, por exemplo. Só antes de prosseguir, deixa eu só dar um reforço aqui, ó.
É, tanto papel. Aqui. Antes de prosseguir esse exemplo, se fosse, por exemplo, esse aqui, elevado a x, a função não interessa muito não, aqui é só para vocês captarem a ideia. No exemplo, nesse primeiro que eu peguei, eu já tenho duas funções, uma do lado esquerdo e do lado direito. Caso isso não ocorra, aí você pode colocar de acordo com, assim, não tem digamos assim, uma regra, você simplesmente pode colocar uma do lado e deixar uma do outro. Por exemplo, eu posso fazer isso aqui, ó. E tentar escrever o gráfico dessa aqui no GeoGebra e ver o gráfico dessa e ver onde elas se intersectam e pegar o x0 próximo desse. Depois eu mexo com esse aqui, a gente vai mexer também. Então vamos lá, eu vou pegar o x0 igual a 4 e aí qual é o próximo passo? Colocar lá no programinha, porque a sequência eu já tenho, montei ela, já tenho o ponto inicial e agora eu vou pegar o programa que eu deveria ter colocado aqui, eu esqueci. Ufa. Já está aqui, já. Então, E aí, novamente, nesse lado aqui, ó, vocês vão colocar a função que foi descoberta, né? Tudo isso aqui, xn. Eu tenho que ter um pouco de cuidado aqui para digitar corretamente. ln, eu acho que ele vai aceitar. Não vai aceitar, não. Eu vou botar o ln, se eu não aceitar, acho que ele aceita log. Aqui. O ln para ele é log, tá? Mas se vocês tiverem dúvida, quando vocês estiverem substituindo, também vocês podem me perguntar. -3. Aqui tem um parêntese. Logo disso, menos... Peraí, deixa eu ver se está certo. Acho que é isso. Aí, então, agora o xn elevado a menos 1. Mais... Bom, se eu tiver digitado correto, eu boto 4. Não, tá certo, né? xn... Eu esqueci de um... Não, eu esqueci aqui, ó. Eu esqueci desse xn a menos 1, né? Esqueci desse aqui. Eu tinha colocado. Ah, tá. Agora que eu lembrei que eu coloquei e apaguei. Mais aqui, né? Ver se... Pronto, agora foi, né? Tá tudo certo. Aí, tá vendo? Na quarta iterada já acaba. Na prova eu vou colocar uma tabela assim. Vocês estão conseguindo enxergar essa, né? Deixa eu ver se eu consigo. Tá dando para enxergar assim, professor? Dá para enxergar, né? Na prova eu vou colocar uma tabela assim, só para vocês preencherem.
E aí, se tiver mais espaço, você não precisa preencher todos, não. Preenche só no caso aqui, seria só até a quarta, né? Então, é 3,7557, não inverti. Ok? Essa é a raiz, é o número que... A raiz dessa função aqui, ó. Tá? Então, eu tenho a equação, coloco... Você pode colocar tudo para o primeiro membro ou para o segundo, não altere nada. E aí, monta a expressão aqui do Newton. Depois de feito isso, um trabalho um pouco, digamos assim, é você encontrar o ponto de interseção, mas aí você pode sempre colocar uma função de um lado, outra do outro, escrever o gráfico das duas, e aí, através do gráfico, ver mais ou menos onde está a solução e pegar um ponto próximo. Isso aí funciona. Ok? Entenderam, né, essa ideia? Quando o intervalo, se a questão já deu intervalo, pega qualquer ponto no intervalo, e se a questão já deu ponto inicial, também não tem trabalho nenhum. Aqui eu peguei um que não tinha nem intervalo nem ponto inicial, porque já pega logo as duas situações. Agora eu vou fazer um outro exemplo mais interessante, que é parecido com o que eu fiz na aula passada. Deixa eu ajeitar aqui, porque tá voando tudo aqui. Esses aqui, gente, eu achei muitos exercícios no livro do Sturt. Esse aqui, ó. Mas eu vou marcar também para vocês esse aqui. Mas eu vou marcar também para vocês no livro lá do Burden, né, que eu estou usando, os exercícios que eu vou cobrar. Assim, não é que eu vou cobrar exatamente igual desse aqui, desse livro aqui, né? 94. Os exercícios para vocês não ficarem fazendo alguns que eu não dou atenção, né? Porque são muitos. E eu cometi outro erro de fechar o livro aqui. Ah, mas eu lembro do enunciado, eu não vou procurar não. Vamos lá. O exercício é o seguinte, ó. Encontre o ponto da parábola e parecido, parábola é y igual a x menos 1 elevado ao quadrado mais próximo da origem. Ok? Então, eu quero o ponto dessa parábola que esteja mais próximo da origem. Aí, vamos lá para o GeoGebra, né? Agora eu descobri aqui, ó, não vou ficar fechando e abrindo e fechando, como eu fazia antes. Coloco o gráfico aqui. Na minha época, você tinha que fazer o gráfico na mão. Porque eu não tinha esses programas, né? Aí, por que que, por exemplo, no livro do Sturt, essa solução que eu fiz agora para vocês, eu desenhei os dois gráficos. A gente tinha que fazer o gráfico todo na mão, usando derivada, que nem faz no cálculo 1. Isso só para perceber onde elas se intersectavam. É muito cruel, né? Mas agora basta vocês colocarem aqui e já resolve. E aí, ó, eu quero o ponto mais próximo dessa parábola aqui, que esteja... Aliás, eu quero o ponto da parábola mais próximo da origem, né? Aliás, deixa eu... Em geral, é o seguinte. O que seria o ponto, geometricamente, o ponto mais próximo é o ponto que... do gráfico, né? Evidentemente. E quando eu traço uma reta, aí a minha reta não foi no ponto, mas eu considero a reta tangente nesse ponto. Essas duas retas que eu coloquei, elas são perpendiculares. Aí é o ponto mais próximo. Aí a ideia é semelhante ao que eu fiz na aula passada, mas eu vou repetir porque é uma ideia, assim, tem sua complexidade, né? Aí um ponto, novamente. Eu dei um zoom demais. Aqui.
um ponto do gráfico, todo ponto do gráfico aqui, você pega aqui em cima, ele é da forma x, y, né? Tá no R2. Só que esse y eu tenho uma, digamos assim, uma propriedade para ele, porque como ele é o gráfico da função y igual a x menos 1 ao quadrado, então o ponto aqui, na verdade, é x menos 1 ao quadrado, tá? Pronto, deixa eu só copiar aqui o gráfico. Eu poderia pegar, mas... Muito bem. Aí, é porque é melhor escrevendo aqueles cálculos aqui, tá? Então, o ponto é x, y, mas só que a equação do gráfico, né? É y igual a x menos 1 ao quadrado. Então, aqui é a mesma coisa. Aí, no lugar do y, eu vou colocar x menos 1, tá? E a origem é 0, 0, né? A origem é 0, 0. E aí, eu vou calcular a distância da origem até um ponto qualquer aqui, que eu vou pegar no gráfico. E esse ponto qualquer, eu escrevo, por isso que eu escrevi dessa forma, para ficar tudo em função de x, tá? Aí a gente vai usar aquela distância entre os dois pontos. Aquela formulazinha que você já conhece, mas eu vou escrever aqui. Então, a distância da origem até o outro ponto lá, que é a raiz quadrada, né? E aí eu vou ter o zero menos a diferença das abscissas, né? Ao quadrado, mais a diferença das ordenadas ao quadrado. E aí tem um outro quadrado aqui, que não coube aqui, mas eu vou colocar. E aí fica assim, né? x2 mais x menos 1 a quarta. Eu vou chamar essa distância aqui só de d, tá? Vou colocar só um d aqui. D de x. Assim. E aí, como eu mencionei na aula passada, eu posso minimizar, porque como eu quero o ponto máximo, perdão, o ponto mais próximo, eu vou ter que primeiro definir uma função e eu posso minimizar a função de distância, a mesma coisa de minimizar ela ao quadrado. Então, para o cálculo ficar mais fácil, eu vou usar só essa expressão sem a raiz. E aí eu vou definir, essa aqui vai ser uma função. Eu vou chamar de f grande aqui de x. E aí o que eu quero? Primeiro eu vou derivar essa função, tá? E aí vai ficar 2x mais a derivada desse regra da cadeia, né? 4x menos 1 elevado a 3. Vezes, aqui seria vezes a derivada do que está dentro do parênteses, mais a derivada do parêntese, da expressão que está dentro, é 1, então não tem nada. Tá dentro. E aí o ponto que minimiza é a raiz dessa derivada aqui, ó. E aí a função que vai... A função que será a função que eu vou usar no método de Newton vai ser a derivada da f grande, essa daqui. Porque o que me interessa é a raiz dessa aqui. Então, a minha f é como se eu estivesse usando a f... Como se eu tivesse... Não, eu estou usando a f como a derivada da função. Tá? E aí, agora eu derivo essa f pequena aqui, né? E já derivando por quê? Porque eu quero colocar na expressão do Newton, né? Vai ficar 2, mais... Agora eu derivo novamente, vai ficar 4 vezes 3, 12, né?
Essa aqui. Essa questão eu já fiz? Tô achando que eu tô repetindo a questão, não tô? Eu não acredito, eu peguei de 2 livros distintos a mesma questão. Tô achando que esse 12 eu já tinha visto em algum lugar? Ah, não. Gente, é muito. Ah, porque é muito próximo, tá vendo? É o x menos 1, só trocou o 2. Basicamente a mesma coisa. A derivada vai ser 2, 12x. Ah, não é quase a mesma coisa, né? Muito próximo. Eu pensei que era igual. Muito bem. Aí agora eu Professor, substituo. tem um Oi? 3 ali dentro, hein? Dentro do parênteses, o professor jogou um 3, era um antes. Ah, é verdade. Tem nada a ver esse 3 aqui. Obrigado. Tem nada a ver esse 3 aqui. Agora. Obrigado. Agora eu vou jogar lá na fórmula do Newton, né? Que é xn mais 1 menos. Gente, método de Newton é utilizado em vários níveis da matemática. Um amigo meu, quando eu estava no doutorado, a tese dele foi sobre o método de Newton. Só que assim, não é isso aqui, né? Claro. Mas é sobre esse método, né? Lá ele estudou condições para quais eram as condições para que o método convergia. Por isso que eu digo para vocês que é difícil a teoria. Como é que você escolhe o raio, né? Isso é bem complicado. Sim, agora eu vou substituir, né? Já está aqui em cima as duas funções, é melhor que dá para olhar sem ficar subindo a tela, né? Então vai ficar, ó, 2xn mais 4, xn menos 1, elevado a 3. E aí a derivada, 2. Pronto. E agora, novamente, o que eu preciso fazer? Eu preciso encontrar o x0, né? Aqui eu não tenho x0. E aí, nesse caso aqui, a gente vai ter que olhar para o GeoGebra. Aí a solução, ó, deixa eu ver se eu dou um zoom aqui. Pronto. Nesse caso, a solução é esse ponto aqui que eu desenhei, que ele está mais ou menos tá aqui, ó, entre 0,3 e 0,6, né? Deixa eu dar um. Então, como eu não sei exatamente, melhor, por exemplo, posso pegar 0,5 como ponto inicial, que é um ponto próximo. Eu estou fazendo assim, entre aspas, porque eu nunca digo com essa proximidade, né? Porque é complicado mesmo. Mas não interessa vocês saberem, não precisa. Então, eu vou pegar aqui o 0,5, que é um ponto que eu acho que é mais ou menos ali. E aí, só usar o programa. Depois de montada a sequência, né? Pronto, agora é só jogar ali. Vamos lá, né? Eu não poderia não ter deletado tudo. Eu vou usar só esse aqui eu vou usar mesmo. Aí é 2. Xn menos. Porque é a mesma coisa se você estivesse digitando a diferença de programar, por exemplo. Aqui é porque se você fosse usar você fosse digitar o programa, aqui você só coloca a fórmula, né? Você não está escrevendo nenhum código, né? O código já está pronto, é só você colocar. Isso que fica mais simples. Por enquanto, né? 2x. Nossa. Isso aí.
mais 4. Vou tentar lembrar de cabeça. Se tiver errado, é 3, né? Agora é só derivar, porque a primeira eu não preciso mais olhar, né? 2 mais 12 x. Eu não coloquei o código para vocês. Menos 1 elevado a 2. E aí eu peguei 0,5 aqui, né? Não, deu alguma coisa errada. Dois x é tanta aba aqui. Cadê? Ah, tá. Eu botei um 2 aqui, ó. Vocês estão percebendo? É 3 aqui. Ó, tá vendo? É 0, quase 0,4, né? Pelo gráfico a gente até percebe aqui que ele está bem próximo, né? Do 0,4. Ok? Então 0,41, 0,2, 45. Certo? Qual foi o que eu perguntei mesmo, que vocês não lembravam? Ah, se a questão era repetida, pois é. Muito bem. Vamos para outra, né? Vocês estão entendendo isso aqui, no geral? Não é tão difícil depois, assim, com o programa não fica tão difícil, né? Ah, tá. Agora eu vou fazer uma... o ponto você está fazendo x0, né? O ponto que você está perguntando, né? Ah, não. O que faz a distância, aí tem que montar, porque... Ó, resumindo, ó, o ponto que faz a distância, o primeiro sempre é x, esse aqui, porque é xy, né? Você está com as coordenadas xy. E a segunda é a expressão da função, porque o ponto que está na função, ele é sempre x e o f de x, digamos assim. É o gráfico da função, né? E é só substituir na segunda o gráfico dela, a expressão que foi dada no exercício. E calcula a distância entre os dois pontos. Aqui foi do ponto da função ao 0, 0, mas no outro era diferente, né? No exemplo da aula passada, acho que era 1, 2 o ponto. Então é sempre x f de x. Como colocar no lugar exato para pegar o intervalo mais próximo do correto? Não entendi. Você está perguntando... Ah, você tá fazendo... Você quer a solução exata, é? No ponto assim... Não estou entendendo. Você também pode... Assim, eu estou pegando... Tá. Eu estou pegando... Eu peguei aqui o 0,5, mas você poderia pegar aqui também, viu? Para cá. À esquerda da solução. Não sei se é isso. Não, diga assim, Valdinez. Tu coloca esse ponto ali no gráfico
E se eu colocasse ele mais para baixo e ficasse tipo Ah, 0,5, 0,6, daria errado? você está pegando, vamos supor, no seu desenho, né? Vamos supor que você, quando você estiver desenhando, você coloque aqui, Isso. né? Aí talvez depende. Assim, se você colocar um pouco longe, talvez dê errado. Porque o Newton só funciona quando você pega o primeiro ponto. Não é que só funciona, mas que, se a derivada não zera, a derivada que eu estou dizendo dessa função aqui, ó, aqui, ó, que tem essa expressão. Se ela não zera, você pode pegar qualquer ponto. Só que quando for próximo da solução, o método converge mais rápido. E aí tem outro detalhe. Caso você pegue um pouco longe, talvez aqui não influencie, né? Você pega aqui, vamos supor que você pegue 0,6. Talvez não influencie em nada. Só que se você pegar longe demais, talvez o método não convirja. Convirja, né? Porque Tu vê onde é a distância mais ou menos a mais curta para a origem, é isso? é a mais curta. Então, nesse caso aqui, o que você tem que imaginar? Você tem que imaginar uma reta. Vou dar um zoom aqui. Um zoom não, o contrário do zoom, né? Já, assim, você tem que imaginar uma que, assim, por exemplo, eu desenhei essa reta. Se você for desenhar aquela lá, essa reta, essa segunda reta que eu desenhei, ela é mais, o comprimento dela é maior do que essa primeira. Não é verdade? O comprimento dessa que está abaixo aqui, né? Era essa Então, minha dúvida, se é meio intuitivo, é só, tipo, só olhando ou se tem algum critério. é só olhando mesmo. Você tem que imaginar uma reta aqui que ela é a menor, né? Que a distância dela é a menor. Essa aqui que está embaixo, já, por exemplo, a solução já não é essa que você imagina. Já não é, né? Se fosse, por exemplo, só para desenhar, imagina que eu pedisse para vocês só para desenho. Desenhe uma reta que vocês achem que é a menor distância. Aí essa aqui, por intuição, né? Por você só olhando, você já imagina que não seja porque ela, visualmente, ela é maior do que essa aqui. Apesar de precisamente eu não conseguir exatamente desenhar só olhando a reta, mas eu tento imaginar uma reta que seja ali mais ou menos que satisfaça essa condição de ser o ponto mais próximo. Mas caso você, por alguma razão, desenhe ela mais abaixo ou mais acima, né? Se eu quisesse desenhar ela mais acima, pode ser que ocorra isso mesmo. Vamos supor que eu pegue... Não pegue isso aqui, não. Vamos supor que eu pegue para cá, né? Vamos supor que eu acredito que seja essa. Pode ser que, pegando um ponto próximo aqui, o método não converge. Mas como é que eu sei que eu tenho certeza ou não? Aí eu teria que definir um intervalo, teria que provar matematicamente e definir um intervalo e dizer, o método converge nesse intervalo. E aí, naquele intervalo, você pode pegar qualquer ponto. Como essa teoria de dizer o intervalo é bem complexa, o que eu estou, digamos assim, indicando para vocês é basicamente só a ideia intuitiva de onde pegar o ponto. Ok? Certo, né? Mas aí depende muito dos casos, essa escolha do ponto. Mas tenta imaginar mais ou menos como é a próxima solução. Novo aqui. Vou pegar um exemplo dos comuns, só para a gente repetir essa ideia do ponto. Aí o cálculo eu não vou fazer, eu vou deixar para vocês testarem, tá? No programinha. Vou pegar uma função qualquer. Aí a gente vai tentar imaginar onde é que seria o ponto. Se bem que eu tenho que colocar, né? X0. Eu vou pegar um exemplo que não dê muito cálculo. Só para... Porque a ideia... Aqui. A ideia é só mais ou menos como é que eu localizo o primeiro ponto. Ó. Então vamos lá. Como é que eu localizo aqui, intuitivamente, não é prova nenhuma, o primeiro ponto?
Ou então, se tiver só de um lado, também você faz igual. Mas assim, se não tiver, você coloca as funções uma do lado da outra. Eu poderia até pegar um exemplo assim, né? Mais fácil. Mas vai ser esse aqui mesmo. E aí, por exemplo, desenho gráfico desse, lá no GeoGebra. Ou qualquer outro programa que você queira, tá? Esse é o GeoGebra, mas a... G... Tela mesmo, 2x menos... Tá vendo? Ó? E aí, a solução que eu quero é justamente esse ponto onde elas se tocam. Eu tenho dois pontos aqui, né? Você pode até pensar, mas eu tenho duas soluções, qual é que eu pego? Depende. Se você escolher essa aqui, vamos supor que você escolheu essa. Aí eu traço o pontilhado ali. A solução ela vai estar próxima de 0,6, 0,8. Posso pegar, por exemplo aqui, eu posso pegar o x0 como sendo 1, que ele é um ponto próximo da solução. E aí o método de Newton lá, ele vai convergir para esse ponto aqui, que você pegou próximo dessa. Se você pegar próximo dessa outra, aí o método vai convergir para esse aqui. Também tem isso, tá? Ou seja, ele tem duas soluções, na verdade, a equação, né? Se você escolhe o ponto x0 como sendo menos 1, aí o método de Newton, a solução que você vai encontrar vai ser próximo do menos 1,2, né? Que é esse ponto aqui. Aqui. Então tem isso também. Nesse caso tem duas soluções, porque os gráficos se intersectam em dois pontos. Mas a ideia intuitiva para localizar é exatamente essa, ver onde os gráficos se tocam, e aí ver mais ou menos ali a proximidade, escolhe um ponto próximo que você conhece o valor. E aí pega esse ponto como um ponto inicial. E aí o método vai convergir para aquele, para aquele ponto que você pegou próximo. Né? Ok? Dá para entender, né? E aí você pode até testar com esse aqui, tá? Peguem, por exemplo, o x0, eu vou deixar como exercício, x0 igual a 1 e o x0 igual a menos 1. Aí vocês vão ver que a solução vai ser essas que eu coloquei aqui. Então, testem com x0. Como é? Eu já fiz um parecido. Esse aqui vai para próximo de 0,8, né? E esse aqui vai para próximo de menos 1,2. Ok? Agora eu vou fazer um outro aqui. Não é isso aqui não. É um que eu coloquei aqui. Eu peguei do Burden. É esse aqui? É. Vou colocar um pouco maior para ficar... Pronto. Esse aqui está na página... Oitenta e quatro, tá do Burden. Muito bem, mas assim, não tem nada de mais, não. É só para mudar um pouco o contexto, né? Tá dizendo assim, ó, o valor acumulado em uma poupança com base em pagamentos regulares pode ser determinado a partir da equação da anuidade antecipada. Essa equação ele deu. Tem livro, eu já vi livro que bota o exemplo, mas
Não botou a fórmula, é muito difícil você... Só se você sabe mesmo da área, né? Só para quem não está enxergando essa fórmula, eu vou escrever aqui, tá? Tá meio embaçado, né? A fórmula é essa, P sobre I, e aí vezes essa expressão aqui, né? Aí nessa equação, A é a quantia na conta, B não. P é a quantia depositada de forma regular, I é a taxa de juros, e sempre a taxa de juros, né? Não existe outra letra para a taxa de juros. É sempre I. E N é sempre o tempo, né? Período de depósito. Quantia na conta, quantia depositada em forma regular, taxa de juros, período de depósito. Aí está dizendo assim que um engenheiro gostaria de ter uma poupança de 750 mil ao se aposentar depois de 20 anos de trabalho. E pode depositar 1.500 por mês para esse fim. Qual é a taxa de juros mínima com o qual essa quantia pode ser investida, supondo que os juros sejam compostos. Que compostos mensalmente, essa ideia não. E basicamente é só para você substituir os valores e encontrar o I, né? E você pode usar isso, você pode encontrar esse I usando o método de Newton. Porque, por exemplo, eu só vou saber quem é quem aqui, né? O dinheiro que ele quer é 750, né? Aí eu tenho o P, que é quanto? O P é a quantia 1.500 por mês, né? Agora, você só tem que só tem que ver uma coisa aqui. Tá, é porque ele coloca por mês e tem aqui em anos, né? 20 anos aqui, ó. Você pode transformar esse anos aqui em meses. Quanto é que dá, né? 20 vezes 240, né? 20 vezes 12, né? Então, o N aqui é 240 meses. Não era isso que eu queria fazer. Tá? Pronto. Substituindo esses três valores aqui, eu vou jogar nessa forma e encontro o I, ok? Vou fazer isso. Primeiro nada aqui não, né? $750.000 igual a 1.500 dividido por I. Aqui 240 menos 1. Aqui eu posso simplificar isso aqui, né? Quanto é que é 7.500 dividido por 15? Vocês sabem aí? Sete mil e quinhentos. Então aqui eu vou obter 500 vezes esse I, tá? Eu multiplico ele aqui, ó. Aqui fica simplesmente assim, né? Tá correto? Eu acho que tá correto. Agora eu vou passar a expressão. Aliás, eu vou primeiro guardar essa expressão aqui, tá? E depois eu vou usar ela. E aí agora eu vou passar ela para colocar esse 500i para o lado direito. Então vou ficar com i mais um.
Aí tá vendo? Se transformou num problema de encontrar a raiz da função. Você pode muito bem definir essa função aqui, ó. Menos, até melhor assim, menos 500x menos 1, né? Aí eu derivo ela. Por 240x mais 1 vezes, vezes não, elevado a 239 menos 500, né? E aí eu aplico agora na formulazinha lá do Newton. Tá no escuro aqui, né? Mas vocês estão vendo na tela que é o principal. F de xn, F' de xn. Agora é só substituir. xn mais 1, 240 menos 500, xn menos 1. Agora coloca a derivada. Então, eu obtive agora aqui a fórmula do processo iterativo. Agora, basta encontrar o x0. Por isso que eu preservei isso aqui, que a gente vai ver, eu vou colocar o gráfico duas funções, 500x, que vai ser uma reta, e esse aqui, essa exponencial, né? Vamos ver o que acontece aqui. Então, primeira, x mais 1, elevado a 240, menos 1, né? Nossa, ficou um... É isso mesmo, esse negócio. Estranho. Coisa estranha, tá errado isso aqui. 500x é para ser uma reta inclinada, não apareceu nada aqui. O que eu fiz de errado? Ele aqui ele não aceitou a F. Ah, ele não aceitou a F porque tem duas Fs, né? Não, isso aqui tá errado. Essa daqui. Agora, basicamente a reta, né? Y igual a 500x. Gente, ela é tão inclinada que é basicamente uma reta. Então, se eu botar só 5, tá vendo? Ó? Ela é tão inclinada que praticamente ela vira na vertical. É isso mesmo. Nossa Senhora. Agora, para poder ver isso aqui, tem que dar um zoom de... Como eles se tocam agora aqui? Eles vão se tocar num número que eu não sei nem o que é. Acho que é próximo de zero, né? Na verdade, eles vão se tocar na origem, né? Porque, ó, o zero aqui... Quando for zero, o zero é a solução, mas não é a que eu quero. Será que... Eu acho que eu fiz alguma coisa errada. Eu fiz algum cálculo errado aqui.
Não, é isso mesmo. Menos 1. Deixa eu pegar 1 só para ver o que acontece. Vamos lá? Nossa, mas é porque essa expressão é muito grande. Desenhe. Desenhe mais 1 menos 500. Eita! Desenhe mais 1. Parte chata de digitar esse negócio. 40 menos 500x. Duzentos e quarenta xn mais 1 elevado a 239. Eu acho que isso aqui vai dar algum problema, não sei por quê. Estou fazendo alguma coisa errada que eu não vi. Só que a taxa é tão pequena assim. É, não deu certo. Eu fiz alguma coisa errada que eu não estou sabendo. Então, a solução aqui eu não sei. É, tem alguma coisa aqui que eu não estou sabendo. Depois eu vou revisar e eu volto nela aqui. Ok? Você só me dá um minuto para ligar a lâmpada aqui que está escurecendo já. Aí eu faço só mais um exemplo. Eu tenho que voltar para a reunião. Vamos lá. O último exemplo que eu vou fazer. Encontre o ponto de inflexão da função. O último, esse aqui, eu vou olhar o que eu fiz de errado nele e depois eu volto na aula que vem. 4, 5, né? Inflexão da função. Aqui o bom é que ele já deu um intervalo de
Ok, vocês lembram o que é o ponto de inflexão? É o ponto onde a função muda de concavidade, né? Se eu tenho um ponto assim, até aqui ela é côncava para baixo, aí depois desse ponto aqui, ó, ela fica côncava para cima. Onde ele muda a concavidade é o ponto de inflexão. Aí gera, e aí esse ponto de inflexão lá do cálculo 1, você tem que, são as raízes da segunda derivada, ok? Então, aqui eu não vou chamar de f, não, vou chamar de g. F eu vou usar para o new. Aí o que eu tenho que fazer nesse caso, né? Deriva uma vez, né? Vai ficar 2x, deriva a primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda, deriva uma segunda vez, deriva a primeira, então vai ser 2, né? Vezes o seno, mais a primeira vezes a derivada da segunda, derivada do seno é o cosseno, mas agora eu vou derivar essa x quadrada aqui, 2x, cosseno x, mais x2, menos seno de x, né? Eu devia ter pego outro exemplo, isso aqui vai dar muito trabalho. Vou deixar só montado para vocês colocarem no programa. Senão não é hoje. E aí, o ponto de inflexão vai ser a raiz dessa função aqui. E aí, como é que você calcula a raiz? Usando Newton. Vou ver só se eu consigo simplificar isso aqui. Posso colocar o seno em evidência, né? Aí, eu tenho 2x cosseno, vai ficar 4x cosseno. Ok? Aí eu quero o zero dessa função. Então, a minha f aqui vai ser isso aqui. Agora eu tenho que derivar essa daqui. Mas eu vou fazer esse trabalho. Então, eu vou derivar essa primeira. Então, deriva a primeira vai ser menos 2x, né? Vezes a segunda, mais a primeira, vezes a derivada da segunda, mais agora eu vou derivar a segunda parte. E vai ser 4 cosseno x, mais, que é a derivada do 4x vezes o cosseno. Mais o 4x, derivada do cosseno, que é menos o seno de x. E aí, simplificando tudo, eu vou pegar essa aqui, ó, com essa aqui, que eu vou obter menos 6x seno de x. E agora, esse aqui com esse aqui, 6 menos x2, pronto. E aí é só jogar lá no Newton. Para substituir, né? Menos, vamos lá. Seno de xn mais 4xn. Vou botar um colchete aqui, porque eu vou botar um menos. Cosseno de xn, né? Sobre a derivada, então é menos 6xn seno de xn mais 6 menos xn ao quadrado cosseno de xn. Pronto. Eu fiz um pouco mais rápido, tá? Questão do tempo. E agora, montada a função, que é essa coisa gigantesca, o que eu preciso fazer é só encontrar o ponto x0, e aí vocês podem pegar o ponto x0, qualquer ponto aqui dentro, tá? Ele já deu um intervalo aqui. Por exemplo, π sobre 2, né? Podem pegar. Aí vocês colocam no programa e encontram a solução.
Eu vou rever esse exemplo aqui. Acho que eu fiz muito rápido, né? Peraí, vamos voltar só 3 minutos só para... Então, primeiro, encontra o ponto de inflexão da função dessa função. Aí o ponto de inflexão é a raiz da segunda derivada da função. Então, eu tenho que derivar uma vez. Derivei. Aí derivo de novo. Obtive isso aqui. E aí eu quero encontrar a raiz dessa segunda derivada. Como eu quero encontrar a raiz dessa segunda derivada, essa função é que será a minha função que eu vou usar no método de Newton. Então, eu chamo ela de uma f, aí derivo ela novamente, porque eu tenho que derivar para colocar na fórmula. Depois disso, coloca no processo aqui iterativo, fica isso. Depois pega um ponto naquele intervalo que você queira para ser o ponto inicial. E aí joga lá no programa. E esse resultado vai ser a solução, que vai ser a raiz da segunda derivada, que é um ponto de inflexão da função. Ok? Só para jogar na fórmula do Newton, que é o seguinte: nesses problemas todos, o que eu quero? Eu quero encontrar, eu tenho uma função, eu quero encontrar a raiz dela. Nesse problema aqui, esse último, qual é a função que eu quero encontrar a raiz? Eu quero encontrar a função dessa função g duas linhas, né? Que a raiz dela vai ser o meu ponto de inflexão. Aí, só para usar a mesma notação que eu coloquei na fórmula do método de Newton, eu chamei ela de f, para poder substituir lá. Mas essa aqui, ela continua sendo a g duas linhas, né? E essa daqui é a terceira derivada, tá? Mas para não confundir, eu chamei ela de f, para poder jogar lá na fórmula do Newton. Que é a função que eu quero, entendeu, né? É a função que eu quero calcular a raiz. Todo exemplo de encontrar raiz, você pode usar Newton. É o melhor método para fazer isso. Agora, esse exemplo aqui, eu vou dar uma olhada e ver o que eu errei. E aí, na aula que vem, eu digo para vocês. Eu começo com ele, viu? Refazendo ele aqui. Para ver o que eu errei. Tá bom, eu já fiz alguns exemplos. Aí eu espero, depois eu espero que vocês tentem. Eu vou marcar os exercícios do Burden aqui, tá? E eu vou passar para vocês também a lista que tem nesse livro aqui, ó. E assim, é parecido, é a mesma coisa. Aí eu vou marcar os exercícios para vocês não ficarem mais, como é que eu vou dizer? Terem um norte, né? Aí na aula que vem a gente continua. Tem uma segunda parte aqui que eu quero falar também. E a prova é dia 28, né? Na outra quinta. Tá? Tem alguma pergunta? Não, né? Tá bom. Vocês vão deixar tudo pro final mesmo, né? Para a última semana. Para o próximo da prova. Mas quando for os dias de prova, vocês podem me pedir dúvida. Longe disso, né? Claro que vocês não vão fazer isso, né? Mas quando for o período da prova, vocês vão me pedir dúvida, viu? Não tem problema não. Entre 28 e o dia que eu vou dizer aqui para vocês entregarem. 28, eu acho. Eu acho que se bem que dia 2 é feriado, né? Ó, eu acho que eu vou deixar para vocês entregarem no dia 4. Não, no dia 3, né? 28 até o dia 3. Porque vai ter o feriado mesmo. Quem quiser entregar antes do feriado, quem quiser entrega depois, né? Esqueci do feriado. Então tá bom, viu? Até
terça não, quinta, e aí eu volto com esse exemplo que eu me enrolei aqui. E a gente continua o conteúdo. Até a próxima. Tchau para vocês. Se cuidem aí.